Desde já eu já saúdo a todos com a santa e poderosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estou mais uma vez aqui, pela vontade de Deus, que eu creio, para falar sobre hoje, em relação ao homem de Deus, que verdadeiramente tem um coração sincero na obra de Deus, que tem o propósito dentro do seu coração de ganhar alma para o Senhor Jesus Cristo, para o reino de Deus, e pregar a verdade, pregar o verdadeiro evangelho, não um evangelho que não gera arrependimento no coração das pessoas, e as pessoas estão indo para a igreja, mas aprendendo outras coisas em relação da pessoa mudar de vida financeiramente, mas os seus hábitos, costume que a Bíblia reprova, eu não estou sendo ensinado. Isso são pessoas que não têm verdadeiramente compromisso com Deus, estão apenas interessados em o recurso que pode gerar. E a Bíblia diz, Pedro fala que essas pessoas, elas negaram já o Senhor Jesus Cristo, porque antes se corromperam com toda essa fama, vamos dizer assim, porque o homem é pós-cinza, então o homem não tem fama nenhuma. É o Senhor Jesus Cristo que levanta a pessoa, concede o seu Santo Espírito para as pessoas fazer sua obra. E daí vem o diabo, Satanás, e tira isso do coração e começa a pregar apenas com o propósito dos seus próprios interesses. Então hoje nós estamos vendo muitos líderes que pregam, mas com seus próprios propósitos, para os seus próprios interesses. E como Paulo diz, o apóstolo Paulo diz, não busque os interesses de Cristo. Eu quero ler uma passagem aqui que se encontra em 1 Timóteo, capítulo 4, que o apóstolo Paulo escreve, orientando a Timóteo sobre a vida eterna. Ele diz assim, 1 Timóteo capítulo 4, verso 16: tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino, persevere nesse dever, pois, agindo assim, salvará tanto a tua própria vida, quanto a de todos que te derem ouvido. Então a gente vai observar aqui que o apóstolo São Paulo, ele está orientando o seu filho na fé, seu companheiro fiel, Timóteo, para ele perseverar nessa doutrina, perseverar no ensinamento que eles receberam do Senhor Jesus Cristo. Assim salvaria tanto a ele, como aqueles que deram ouvido a ele naquele tempo. Hoje não pode ser diferente. O homem de Deus é aquele que persevera nessa doutrina, que ensina o verdadeiro evangelho, não esse evangelho que nós estamos observando agora, que é um evangelho que não gera salvação, não há mudança de vida. As pessoas vêm e se tornam pior ainda, porque vão se tornar pessoas com propósito avarento, não buscar a Deus do coração, não tem um propósito firme para ir para a vida eterna. Então o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que o objetivo de ele estar dentro do reino de Deus é a vida eterna, e pregar para que outras pessoas venham aceitar Jesus como Salvador e se tornar discípulo, como Jesus disse. Jesus disse, sejam os meus discípulos, né? E ide também fazer discípulo. Então nós vamos ver as características dos apóstolos, eles mudaram de vida. Jesus Cristo, quando encontrou com Paulo em Damasco, livro de Atos, ele derrubou Paulo do cavalo. Então significa isso, que Jesus derrubou aquela natureza pecaminosa que cegava o apóstolo Paulo. E daí nasceu um novo Paulo, que era Saulo, e nasceu Paulo. Então nós vamos ler também, novamente, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16 também. Vamos ler o que diz a Escritura. 3,16.
Toda a Escritura é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, para repreender o mal, para corrigir os erros e para ensinar a maneira certa de viver. Então, a Bíblia é ela que é o conteúdo correto e o guia para o homem ser salvo. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é Ele que corrige o erro. Então, se está escrito na Santa Escritura, toda igreja, toda denominação, toda pessoa que se diz ser um pastor ou servo de Deus tem que obedecer. Tem que obedecer. Ela é inspirada por Deus, proveitosa para ministrar a verdade, não a mentira. Então, nós vamos observar aqui que não é mentira, que é a verdade, para repreender o mal, que é para corrigir o mal, para não aceitar o mal. Se quem está em adultério, tem que pregar para essa pessoa que está em adultério, que é para ela sair do erro. Quem está em fornicação, quem faz coisas desagradáveis a Deus, quem é o crente mundano, que vive no mundanismo, serve a Jesus e vive torcendo para time, que isso é idolatria, porfia, isso que a Bíblia diz. O apóstolo João, uma das suas cartas, capítulo 2, verso 15, 1 João, capítulo 2, verso 15, diz: não amei o mundo e nem as coisas que há no mundo, porque isso é concupiscência da carne. E aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Então, a palavra de Deus é para corrigir, nos corrigir nossos erros. Se ela diz que nós temos que largar o mundo e viver uma vida correta diante de Deus, largar os nossos maus costumes, nós temos que largar. Você vê no futebol, o que gera no futebol? Gera morte, gera idolatria, que é ídolos que eles chamam, gera um bocado de coisa mal. Então, como eu vou apoiar se é uma coisa mal? É mal isso daí diante de Deus. Para corrigir os erros e ensinar a maneira certa de viver. A Bíblia, ela é a regra de fé do verdadeiro homem de Deus e mulher de Deus. Então não existe isso de eu, como pastor, querer botar minhas normas, querer botar o que eu penso, o que eu acho. Então já não sou um pastor mediante a direção do Espírito Santo, já eu que me governo. A Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Quem o conhece é o Senhor. Então, irmão, é o Espírito de Deus que tem que dirigir a gente, é o Espírito de Deus que tem que falar nosso coração. Vou ler mais uma passagem de 2 Timóteo 3, agora 8. Diz assim: e a semelhança de Janne e Jambe, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovadas na fé. Está aí. Pessoas que outra hora, entendeu? Estava servindo ao Senhor de coração, mas se corromperam. Como diz o Pedro, o apóstolo Pedro também, numa das suas cartas, dizendo que eles já se oporam ao seu soberano que uma vez salvou eles. Que ele não serve mais de coração. Sai, meu irmão, de uma igreja que não prega a verdade, porque senão você não vai ser salvo. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo escreve uma das suas cartas dizendo que nós temos que reprovar o mal, não ser cúmplice das obras das trevas, não seja cúmplice. Como eu falei no vídeo anterior sobre dízimo, ainda tem muitos assuntos dízimo que eu tenho aqui na escritura aqui. Procura homens e mulheres de Deus, procura, a gente vê aí, eu fico vendo os vídeos de homens pregando, a gente vê aí o irmão Júlio César, né? A gente vê o servo de Deus lutando pela sua salvação e tentando arrastar pessoas também para o reino de Deus. O homem paga um preço porque todo aquele que quer ver uma vida piedosa, como o apóstolo Paulo disse, passarão perseguições, como está aqui em Timóteo. Então procura o homem de Deus. Outra hora eu via muitas pregações de homem de Deus, mas agora eu vejo eles
Não vejo mais a presença de Deus, porque vão se metendo em política, vão se metendo em situações que ele não foi chamado. Pastor não foi chamado para ser político. Pastor foi ser chamado para apacentar, cuidar do rebanho de Cristo. Foi isso que o Senhor Jesus falou para Pedro: apacenta minhas ovelhas. Quem é para ser político, deixa quem é para ser político, eles vão prestar conta disso diante de Deus. Você não, você foi chamado para dar vida eterna. Eu fui chamado para dar vida eterna. Então se ajunte ao homem de Deus, como o pastor Júlio César. Não sei qual é o ministério que ele é, mas que Deus venha abençoar ele. E outros pregadores também. Tem outro pregador que eu gosto muito dele, é o pastor Juarez Tavares. Gosto muito de ver esse homem pregar. Eu sinto a glória de Deus quando esse homem prega também. E eu espero que ele permaneça assim. Fica firme, meus irmãos. Fica firme. Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para condenar ninguém. Mas a Bíblia diz, em João 7,24, julgai pela reta justiça. Então tem pessoa que não conhece essa escritura. Está dentro da igreja, mas não é uma pessoa que tem compromisso com Deus. Como Tiago diz, que só crê, mas suas ações os condena. Meus irmãos, por favor, procure uma igreja sincera, que prega a verdade. Em primeiro lugar, que tenha amor pela tua vida e pelas almas. Então, é isso. Muitas coisas. Vamos ler também 2 Timóteo 4,3, o que diz a Santa Escritura. Diz assim: portanto, chegará o tempo em que não suportarão o santo ensino, ao contrário, sentirão coceira nos ouvidos e reunirão o mestre para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Está vendo? Tais pessoas se recusam a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Tudo, entretanto, ser equilibrado em tudo, suporte o sofrimento, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Você é uma alma, meu irmão. Você é uma alma, amigo ouvinte e irmão em Cristo Jesus. Não fique nessas igrejas que não tem compromisso com a verdade, que não vai te ajudar em você ganhar a vida eterna. Sei que todo mundo quer ser abençoado, com certeza, como eu também, como outros que falam a verdade, mas só que é do jeito de Deus. Ele é o dono da obra. Ele trabalha do jeito dele. Então está aqui o apóstolo Paulo dizendo que quem tem e quem foi confiado a salvação foi os homens de Deus, que verdadeiramente prega a verdade. Eu estou aqui, Belém do Pará, lutando aqui para ensinar a verdade. Sirva a Deus com bastante tempo. Lute pela sã doutrina aqui em Belém do Pará, para ver que as pessoas sejam salvas. Prego, não tem sido fácil, meu irmão. Sou rejeitado, as pessoas veem, não compreendem, mas só que eu entendo, eu compreendo que é do jeito que o Espírito Santo quer. Claro que nós pregamos com amor, porque se nós não amássemos, nós não se manifestaria a justiça. A Bíblia diz que quem prega a verdade se manifesta a justiça de Deus. Então procura, amigo ouvinte, você que vai assistir esse vídeo, por favor, lembra disso. Você tem uma alma. Então se vai, procura um bom testemunho de Deus. Não é quem tem dons. Dons é ferramenta. Dons é para a edificação da igreja. O homem de Deus é que tem caráter, compromisso com Deus, compromisso com a tua alma, que fala a verdade para contigo. Ele não se preocupa se você é um dizimista em deixar de falar a verdade, porque que sustenta a obra de Deus é o próprio Deus. Então procura o Senhor Jesus Cristo, antes que seja tarde demais. Nós estamos vendo as igrejas tudo se corrompendo, não querendo dar ouvido à verdade, porque está se cumprindo. Mas você que quer ser salvo, é da vida eterna, tem compromisso com Deus e com a sua palavra. Procura o homem de Deus, como eu citei aqui, em nome de Jesus Cristo, pastor Júlio César, que tem falado aí, e Deus tem usado ele, não só ele, como outros que eu pronunciei. E eu continuo orando para que você venha ser abençoado no poderoso nome de Jesus Cristo e fique com mais esse ensinamento da palavra de Deus. Que Deus abençoe e eu desejo uma boa tarde para todos e que o Espírito Santo de Deus possa te ajudar
como a mim, chegar na vida eterna. Amém. Que Deus abençoe. Até a próxima.